Gente, quarta-feira pós-eliminação de Jaque, né? Famigerada Carol Conká. Aqui estou eu, arrumada, né? Passei maquiagem, não sei se vocês estão vendo, delineador, mas eu dei uma passada, assim. E peguei essa camisa, essa blusa que eu ganhei da minha família lá da Romênia pra comemorar, assim. Pensei, hoje vou me arrumar, hoje o dia está mais leve. Meu nome é Eduarda, quase que eu esqueci de falar. E hoje, então, a gente vai falar sobre atualizações de leitura. Tem bastante coisa para eu comentar, porque eu li bastante desde o início do ano. Alguns livros físicos aqui, mas eu não li só livros físicos, tá, gente? Eu li bastante e-book também. Então eu vou tentar fazer por uma ordem cronológica. Eu tenho uma colinha aqui do meu lado, que de vez em quando eu vou olhar pra cá. Mas a gente vai começar, então, com o último lido livro. A gente vai começar então com o último livro que eu li no ano passado, no Morto, espero, 2020, que foi então o Nacional Serpentário do Philips Castilho. Não sei aonde encaixar esse livro, mas é basicamente uma história sobre uns amigos. Passam por um acontecimento muito estranho na virada do milênio. 18 anos depois, eles acabam se reencontrando. E a gente vai acompanhar, então, é um livro que se divide entre a narrativa do passado e do futuro, né, do passado e do presente, quer dizer, e é muito, muito legal. Eu li ele até que rápido, assim, e eu gostei bastante dele. Recomendo, assim, é uma leitura rápida até, se você gostar. E foi o último livro que eu li em 2020, então. E aí, as leituras de 2021, elas começaram, foram abertas com o segundo volume da trilogia da Seleção, A Elite, e eu terminei a trilogia, né? Eu li A Elite e A Escolha, e eu tenho o primeiro volume físico aqui, porque eu peguei no sebo. E assim, eu terminei a trilogia, eu ia gravar um vídeo resenha, tá? Eu confesso, eu ia tentar gravar um vídeo resenha, mas eu mudei de ideia, sei lá, não sei porquê, deu preguiça. Mas aí, o que eu posso falar pra vocês sobre a trilogia? No geral, ela foi divertida de ler. Mas o problema, né, eu não preciso falar sobre o que é a história. Mas o problema foi que a Seleção tem vários problemas, na verdade. Mas, resumidamente, a Seleção ela tem a profundidade emocional de uma colher de chá. E é muito infanto-juvenil, mas eu achei um infanto-juvenil meio mal feito. Assim, o mundo é muito interessante, o primeiro volume dessa trilogia é, olha, muito bom de ler, assim, eu entendo porque foi um sucesso, porque de fato é bem divertido. Sabe, o mundo, toda a competição, o futuro distópico, as castas e tudo mais, é muito atrativo. Só que daí você vai lendo os outros volumes e você vai vendo que tanto potencial desperdiçado numa história, né, que eu fiquei meio, assim... Eu sei que tem mais 2 livros depois da trilogia, que é com a filha da América, eu não pretendo ler eles. Eu assisti o vídeo do Paulo Hatz, do Livraria em Casa, ao invés disso. Foi legal a experiência, eu li, né, eu comecei a ler por causa da série da Netflix que vai sair, porque eu queria, assim, ter uma noção, né, comparar e tal. A Seleção é uma série muito amada por várias pessoas, então, assim, eu quis ler pra me integrar, assim, do que tá acontecendo, né, dessas literaturas mais jovens, não é mesmo? E também pra entender os memes e tudo mais. Acho que foi uma perda de tempo. A Seleção, me diverti, me distraiu, porque são livros estupidamente rápidos de ler. A escrita da autora é muito fluida, muito rápida, né? Bem simples também. Mas eu não recomendaria esse livro porque achei várias coisas problemáticas com relação ao machismo, estereótipos, algumas atitudes escrotas de personagens, contradições na personalidade de vários personagens importantes, e por aí vai indo. Então, é isso. Eu não me arrependo de ter lido a Seleção, eu não odiei a Seleção, né? Acho que o pior volume, pra mim, dos 3, foi o segundo. Aí depois vem, vou dizer a ordem que eu gostei mais. O primeiro, né, a Seleção foi o que eu mais gostei. Aí depois vem a Escolha, que eu acho que é o segundo melhor. E por último, a Elite, que eu achei bem ruim, assim, tipo, muito ruim. Assim, o saldo no geral foi positivo, mas assim, talvez se eu tivesse lido esse livro quando mais nova, eu tivesse, nossa, me apaixonado por vários personagens, ele tivesse achado muito mais interessante do que eu achei agora, estando adulta, né? Então é isso, assim, fechei a Seleção com esses comentários. Por favor, não me odeie, tá, gente? Se você gosta da Seleção,
tranquilo, siga sua vida, siga gostando da seleção, reconheça que existem problemas na trilogia. Paulo, ele fala sobre esses problemas nos vídeos dele, recomendo, se você gosta da série da seleção, assistir aos vídeos dele, duvido que você não tenha assistido. Isso, assim, gente, não me arrependo, estou preparada para a série da Netflix, pode vir. Aí a segunda leitura, então, que eu fiz em 2021 foi Flores para Algernon. Eu gravei um vlog de leitura, só para Flores para Algernon, só. Eu não vou me estender muito, eu só preciso dizer que eu amei, eu favoritei o livro, é maravilhosa a experiência. Eu emprestei pra minha mãe, ela tá lendo. Aqui ela já, vamos ver que página minha mãe tá. Ó, ela tá na página 79 e ela tá gostando do livro, ela me disse. Assistam um vlog se vocês querem saber mais detalhes, mas saibam que eu dei 5 estrelas e favoritei Flores para Algernon. Depois eu li um conto que veio nesse livro aqui da Rainbow Rowell, eu tenho dificuldade de falar o nome da autora, que é Universos Afins, que foi um conto muito fofinho e foi também o meu primeiro contato com a autora. E eu fiquei bastante feliz porque ela, né, porque eu comprei, na verdade, vários livros da Rainbow Rowell, e eu gostei muito. Então eu já tô mais animada pra ler, eu quero ler aquele Fangirl dela e o Carry On também, que eu tenho aqui, eu comprei. Que, pelo que eu entendi, é uma trilogia, né? Fangirl é uma trilogia junto com Carry On, que pode ser dividida em 2 livros, alguma coisa assim. Quando eu for ler, eu vou procurar pesquisar melhor. Mas a questão é que eu gostei bastante da escrita da Rainbow Rowell, e ela parece, assim, tratar as coisas com muita naturalidade, e ela trata... E são histórias fofas, sabe? Eu gostei desse conto porque ele é fofo. Ela é uma autora de Young Adult, e é um gênero que eu tento me aventurar mais através de indicações de vários outros booktubers, porque não é algo que eu leia tanto, mas é algo que eu me interesso por ser uma coisa um pouco menos, vou dizer, fantasiosa, sabe? Então eu tô querendo me aventurar mais por esse gênero de Young Adult. Se você tiver alguma sugestão, inclusive, de Young Adult pra eu ler, você pode deixar aqui nos comentários, por favor. Depois eu li A Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Gente do céu! Este livro... Ui, quase caiu o resto. Esse livro aqui foi sensacional. Eu também tenho um vídeo resenha só dele. Eu amei, né? Eu sou completamente apaixonada pela trilogia dos Jogos Vorazes. Poder voltar para esse universo foi muito bom, assim. Eu com certeza, eu amei o livro, né? Vocês estão vendo a quantidade de post-its que eu botei. Assista o vídeo resenha que eu fiz, ele tá um pouco comprido, mas é porque eu realmente gostei e eu sei que eu sou uma minoria, porque a maior parte das pessoas não gostou tanto assim, né, deste livro aqui. Mas ele foi, assim... eu li ele feliz, assim, de voltar para esse universo dos Jogos Vorazes, sabe? Eu fiquei muito feliz com o que eu encontrei de conteúdo aqui, sabe? Encontrei uma história muito boa e uma escritora mais madura, tanto com sua escrita, quanto com os assuntos que ela quis abordar com a escrita. Eu, assim, não tenho do que reclamar. Eu favoritei a Cantiga dos Pássaros das Serpentes e eu guardo ele no meu coração. Depois eu li A Bomba. Eu li uma bomba. Eu nem peguei o livro físico aqui, porque eu nem sei onde tá. Realmente não sei onde tá esse livro, mas eu li talvez a pior leitura de 2021, disparado, assim, porque eu detestei o livro Unidunité do autor, deixa eu ver aqui, M.J. Arledge, alguma coisa assim, M.J. Arledge. E assim, ó, é um thriller psicológico, tá? Que vai mostrar um serial killer que atua de uma maneira bem diferente. Que ele sequestra 2 pessoas e ele coloca essas 2 pessoas em situações de esgotamento emocional e físico. E ele só solta uma dessas pessoas que ele sequestrou se essa pessoa matar a outra, né? Porque eles estão confinados no mesmo espaço. Aí você olha pra mim e fala, nossa, premissa interessante. E eu digo, concordo, tanto que foi por isso que eu fui atrás desse livro. Né? Ainda bem que eu comprei ele usado, eu paguei R$10. E aí eu li e eu comecei e tava uma história ok, né? Assim, teve aquele primeiro baque emocional, vou dizer assim, que eu me deparei com uma escrita meio pobre do autor. Odiei a escrita dele, no final eu tava odiando cada milímetro daquele livro. E eu só terminei de ler na base do ódio pra poder falar mal com propriedade. A gente tem então a detetive protagonista, a Ellen. E assim, ó, ela é a detetive mais fodona que você vai ver na sua vida, assim, ela usa calça justa e ela usa coturno e ela anda de moto e ela é muito cool. E todas as mulheres querem ser uma detetive igual a ela, porque ela é o padrão
da agência onde eles trabalham, né, da polícia britânica, porque esse é um livro que se passa na Inglaterra, eu acho. Agora nem lembro mais, não me interessa também. Só que assim, ela é uma porta, é uma puta de uma porta, assim, um gigante. O autor, em nenhum momento, ele me fez acreditar que aquela detetive era boa, sabe? Que era uma detetive, assim, ó, que ganhou vários prêmios e que passou pelo que passou, que teve um passado muito, muito triste. De fato, o passado da Ellen é muito triste. Só que daí entra numa outra problemática, que é a questão de usar o estupro para moldar a personalidade das mulheres, né, e como isso traumatiza elas. Não que isso não aconteça, é claro, mas assim, ó, existem outros, né, outros conflitos dentro da vida das mulheres que não só o estupro, né. Então isso já me irritou profundamente, porque tem estupro no passado dela, então fique aí avisado, caso você for ler Unidunité. Tem gatilho no final, mas isso é só no final do livro, tá? Tô dando um mega spoiler aqui. No geral, eu odiei o livro. Eu estava torcendo pra que o assassino vencesse, né? Eu estava, olha, vence, acaba com essa merda, né? Não tenha mais livros com esta mulher como detetive, porque ela é uma personagem muito ruim. Eu tava odiando a personagem, quando eu sei que meu ódio deveria ser direcionado ao autor que criou essa personagem, né? Porque, como eu disse, é uma escrita muito pobre. Só me falou que a Ellen é uma detetive muito boa. Ele não me mostrou que ela é uma detetive muito boa. Muito pelo contrário, ela fez falhas que seriam inconcebíveis para uma detetive tão boa quanto ela. Então, assim, eu fiquei com muita raiva lendo esse livro. Eu tentei ler ele muito rápido, assim, e nunca mais eu quero ler nada desse autor e nem dessa série. E eu vi gente falando bem, mas eu odiei esse livro muito, muito, muito. Eu escrevi uma resenha no Goodreads, que eu vou deixar o meu perfil do Goodreads aqui na descrição, se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá, que eu falei mais coisas e que agora eu não lembro. Então eu quero passar pro próximo livro antes que eu me estresse. Porque só de lembrar que esse livro existe, eu já fico estressada. E aí eu li outro livro que eu tava querendo muito, 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 muito ler, faz tempo, que foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. E, gente, assim, ó, foi um livro conflituoso. Eu preciso dizer pra vocês, eu comecei amando Capitães da Areia, amando, sabe, clássico brasileiro que fala sobre abandono, acho que é um romance de denúncia social, se eu não tô enganada. Esse livro foi censurado durante a ditadura e quando a gente lê a gente percebe o porquê. Jorge Amado aborda assuntos muito complicados e muito espinhosos de uma maneira muito natural. Assim, ele faz você simpatizar muito com os Capitães da Areia. Você acredita genuinamente na amizade entre aqueles meninos. Eu me peguei torcendo pra eles várias vezes, inclusive quando eles faziam coisas erradas, tipo roubar. Mas aí você começa a pensar em toda a situação desses meninos e você fica, cara, roubar é uma coisa tão pequena, sabe? Considerando tudo que levou eles a estarem onde eles estão. Em vários momentos eu li a história e eu tinha que me relembrar que eles eram crianças, porque muitas vezes eles precisavam agir como adultos, já que eles não têm ninguém, eles não têm uma orientação, eles recebem ajuda de algumas pessoas, mas eles não têm uma figura paterna e uma figura materna, eles não têm um ambiente de proteção em volta deles, e tudo isso afeta os Capitães da Areia, né? E você vai vendo, assim, é muito sutil as coisas. Você tem os destaques dos Capitães da Areia, e cada um dos Capitães da Areia que recebe o destaque, o Jorge Amado faz isso de uma forma que você se preocupa com eles. Eu achei incrível, assim. Os meus dois favoritos, né, dos Capitães da Areia eram o Professor e o Sem Pernas. Ai, gente, me senti muito envolvida na história deles, sabe? A história de todos, mas em especial desses dois, assim, foram os que mais me cativaram. O Sem Pernas, ele tem uma história muito triste, assim, e o arco dele dentro dos Capitães da Areia é muito triste. Eu fiquei mal com o final, sabe? Eu fiquei mal por ele, como se ele existisse, sabe? No mundo real. Eu fiquei muito envolvida, assim, eu queria entrar dentro do livro e falar, calma, eu te ajudo, eu sei lá, eu faço alguma coisa pra ti, sabe? Não fica assim. E o Professor, ele me cativou muito porque ele desde o início, desde a primeira aparição dele, quando eu vi que eles chamavam ele de professor, eu já imaginava um homem adulto, mas toda hora eu tinha que me relembrar, não, é uma criança, né? E ele recebe esse nome, o Professor, porque é o único que lê
entre os Capitães da Areia. Então ele lê as notícias sobre o Lampião, por exemplo, e lê histórias. Ele também é o que a gente pode chamar de a exceção da regra. Isso foi muito interessante de observar, como o Jorge Amado construiu o caminho de cada Capitão da Areia e fez isso de uma forma muito boa. Ele deu destino a todos os principais integrantes que a gente acompanha aqui no romance, né? Ele faz isso muito bem, a escrita dele é muito boa, sabe? É muito fluida, eu tava muito envolvida na história. E aí nós temos, então, a cena, que é a cena da praia, em que acontece um estupro cometido pelo líder dos Capitães da Areia, o Pedro Bala, né? Que eu, inclusive, adorei os apelidos de cada Capitão da Areia. E assim, quando eu li essa cena, eu fiquei bem chateada mesmo. Me fez perceber mais um lado feio dessa situação dos Capitães da Areia, que por mais que eu me importe com eles, existem muitas correções a serem feitas. Que é, então, a lacuna educacional que eles têm. E quando eu digo educacional, eu não falo só de lacuna educacional escolar, mas também educacional no sentido de criação, né? De pai, mãe, de uma figura ali guiando eles socialmente. Porque os Capitães da Areia, eles cresceram, isso foi na década de 30, década de 20, que o romance foi escrito, né? De 1937, o romance? Isso, 1937. Então, assim, se a gente já tem problema com machismo, com homofobia também, que é abordada aqui, inclusive, naquela época, né, muito pior. E os próprios Capitães da Areia, eles tinham, né, tem uma visão bem ruim, assim, bem misógina, de certa forma. Vide o estupro que acontece nesse capítulo. Eu me senti um pouco traída, assim, como... Tipo, eu estava torcendo pelos Capitães da Areia e chega o Pedro Bala e faz isso, sabe? Também tem um outro momento mais pro final da história, quando chega uma personagem chamada Dora e que o Pedro Bala, ele fala que... A Dora chega nos Capitães da Areia e o Pedro Bala fala que todos os Capitães da Areia têm direito a estuprar a Dora. Ele não fala com essas palavras, obviamente, porque pra ele não é um estupro, né? Pra ele é um direito. Os Capitães da Areia, se tem uma mulher ali, eles querem meter o pintinho deles lá, sabe? Então isso me deixou muito, muito chocada, assim. Mas é a visão que eles têm das mulheres por conta do ambiente que eles cresceram, sabe? O que não tira a gravidade das coisas que eles pensam. Explica, mas não justifica eles pensarem desse jeito. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito em conflito, assim. Isso me fez tirar alguns pontos do livro do Capitães da Areia. Apesar de eu achar que o Jorge Amado, ele deu uma abordagem, ele mostrou que, tipo, as mulheres, né, elas não se sentiam confortáveis em nenhum momento, porque a menina, ao final do estupro, ela xinga o Pedro Bala de várias coisas, e a Dora, quando ela percebe que ela pode ser estuprada coletivamente por um grupo imenso de meninos, ela começa a chorar. Talvez isso tivesse que ter sido mais problematizado na história. Enfim, foi uma coisa que me incomodou, mas eu entendo a época que foi escrito, entendo o contexto histórico que foi escrito, e eu entendo também os Capitães da Areia terem esse comportamento devido à vida deles, né? A como foi a vida deles. Mas isso também não me impede de não gostar disso, sabe? De querer que o autor tivesse enfatizado mais o quão erradas foram as atitudes dos Capitães da Areia, né? Do Pedro Bala em estuprar a menina e do Pedro Bala e de todos os outros Capitães da Areia achando que eles têm direito a estuprar a Dora. Isso aí foi uma coisa que me deixou meio mal, assim. Queria pedir pra você não me odiar também por ter falado isso, sabe? As pessoas têm opiniões. Então se você leu o romance, se você gosta, tá tranquilo. Eu também gosto de Capitães da Areia. Eu acho um puta de um romance, tanto que ele vai ficar na minha estante, sabe? Eu achei que talvez eu não quisesse ficar com ele depois desses momentos, mas eu cheguei à conclusão que não, que existem coisas muito positivas sobre o romance e sobre os assuntos que ele aborda, sabe? Que é um romance muito sensível em abordar os problemas sociais que a gente vê ao longo da história. E o fechamento do livro é muito, muito, muito bom. Quando você vai vendo que os Capitães da Areia que a gente acompanhou desde o início do livro estão tomando seu rumo, você começa a ficar tipo, tá acabando, sabe? E foi uma história muito, muito legal de acompanhar e eu fico feliz de ter tido a oportunidade de ler. Vamos para a última leitura que eu vim falar pra vocês aqui, que foi uma leitura bem, bem leve, assim, que é uma mensagem de esperança e vai contar a história de um pinguim chamado Juan Salvado, que foi salvo pelo
escritor da história, porque esse é um romance de memórias, né? Que eu esqueci o nome dele agora. Essa história se passa na Argentina durante a ditadura argentina. E o nosso escritor barra protagonista, ele vai contar como que ele conheceu esse pinguim, né? Ele salvou esse pinguim de uma mancha de óleo e levou ele pra morar junto com ele na escola em que ele dava aulas. E a gente acompanha, assim, o encontro desses dois seres improváveis, assim, e o surgimento de um laço emocional entre um pinguim e um homem. E é uma história muito fofa, muito leve, muito rápida de ler. Tem várias ilustraçõezinhas no livro, eu achei muito fofa a história. Dei uma chorada no final, porque é bem aquela história estilo cachorro, sabe? Só que nesse caso é um pinguim. Acho que eu dei 4 estrelas pra essa história no Goodreads, mas eu não lembro. Atualmente, então, eu estou lendo 2 livros, que é o Mistborn, o Império Final, que eu tô participando da leitura coletiva, organizada pela Tamires do Resenha dos Sonhos. E o 3º volume da trilogia Scythe, que é a trilogia do Neil Shusterman, que começa com O Ceifador, o 2º volume é A Nuvem, e o 3º volume que eu tô lendo é O Timbre, né, vai fechar a trilogia. É isso que eu tô lendo por enquanto. Só que esse mês de fevereiro, né, depois que passou a maratona literária 24 horas no Sleep, eu não consegui mais ler. Tipo, não consegui mais ler. Porque agora como surgiu outras coisas pra eu fazer, então eu tô tendo uma dificuldade de me organizar com relação às leituras. Mas eu quero ainda, em fevereiro, terminar um desses 2 livros, né, ou me adiantar bastante. O Mistborn eu tenho até o dia 20 de março pra terminar, mas eu tô gostando tanto da história que eu quero terminar logo, assim. É uma fantasia épica do Brandon Sanderson, é o meu primeiro livro dele e eu estou amando Mistborn, sério. Eu quero fazer uma resenha só sobre esse livro, porque... Gente, que livro, sério. Que universo, que trama, que narrativa, que tudo. Acho que é isso. Falei sobre tudo que eu tinha pra falar, né? Ficou acumulado esses 2 meses quase de leituras. E tá aí, então. Agora eu queria saber de você, né? O que você anda lendo? Comente aqui embaixo. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, considere usar o link que eu vou deixar aqui na descrição, porque fazendo isso, você me ajuda a ganhar uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Se você é novo, já se inscreve. Eu deveria ter falado tudo isso no início do vídeo, né? Mas eu sou burra, eu esqueci. Deixa o seu like se você gostou, e é isso. Vamos seguir lendo, né, gente? Que é o que a gente pode fazer, por enquanto. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você no próximo vídeo, e tchau, tchau!